E, como eu falei aqui, que temos um grupo aí de mais ou menos 51% a 54%, eu não lembro agora o dado exato, né, de mulheres, a gente tem que ouvi-las, né, Genivaldo? E ouvi-las, elas têm muito para falar, e vamos chamar agora Ana Carolina Lobo, que é do Departamento de Relações Intersindicais, e Mariana Figueroa, que é a nossa vice-presidente, né? Então, nossas duas companheiras que já participaram, inclusive, de atividades da federação, né? E falar um pouco sobre a realidade do trabalho da mulher em tempos de pandemia. Então, as duas já estão aí compartilhando esse momento online. Então, agradeço mais uma vez, Janivaldo, para que a gente agora possa dar lugar às mulheres brilharem em tela agora, ok, Janivaldo? Por fim, Alcides, muito obrigado. Pernambuco, Sindijute, está de parabéns pelo evento. E eu vou acompanhar agora da assistência agora. Viu? Tá obrigado. Bom, valeu, até daqui a pouco. Então, as meninas podem assumir a dianteira aí. Bom, gente, primeiramente, saudar a todos e a todas que estão acompanhando a live do Sindijute PE, né, na transmissão tanto no YouTube como no Facebook. A ideia de hoje, né, marcar o 1º de maio, como vários trabalhadores no mundo estão fazendo. A ideia é que a gente também marque, né, com um ato virtual, mas um ato político e cultural, como Alcides bem disse. Então, estou aqui com Carol para que a gente converse aqui, né, sobre a questão das mulheres e o trabalho em tempos de pandemia, né? Estamos aí com 90 países em confinamento, e aí, para a gente pensar a conversa da gente hoje aqui, a gente partiu basicamente de 3 eixos, né, para discutir e refletir, né, nesse Dia do Trabalho, também a questão da condição das mulheres. Boa tarde, Mari. Boa. Boa tarde a todas e todos que acompanham o Sindijute aqui nessa live agora. Como foi dito por Mari, né, esse é um momento de celebração, né, mas de celebração da luta, né, que é incansável e interminável para todos nós que somos trabalhadoras e trabalhadores, né. E a gente vai falar um pouco aqui sobre esse momento atual, né, como esse momento está impactando as mulheres no decorrer da pandemia. As mulheres sempre estiveram em luta por direitos, né, desde a primeira Revolução Industrial, que marcou esse capitalismo de forma mais industrializada, como a gente conhece hoje, né? Sempre houve, as mulheres sempre estavam lá, junto com os homens, né, lutando pela melhoria dos salários, pela melhoria das condições de trabalho, liderando greves, fechando fábricas, parando produções, e de lá para cá, né, dessa época para cá, muito se conquistou, né, como trabalhadores em geral, e em relação às especificidades das mulheres, como a redução da jornada de trabalho, né, que chegava a 16 ou 18 horas, e hoje, né, nós já temos em 8 ou 6, pelo menos oficialmente, né, direitos trabalhistas em geral e para as mulheres grávidas e lactantes. Porém, no Brasil dos últimos anos, a gente tem uma grande perda, né, principalmente após essa reforma trabalhista que prometia devolver empregos e criar empregos, e, na verdade, passados quase 2 anos, não criou absolutamente nada, né? Só aumentou a informalidade. E nessa informalidade, infelizmente, a gente tem a presença maciça das mulheres ocupando esses postos de trabalho mais precarizados, né? Atualmente, né, segundo os dados que nós pesquisamos, houve um aumento, né, no setor, na criação de trabalhos informais, que são aqueles sem carteira de trabalho, né, e isso inclui desde o trabalho doméstico até alguns trabalhos por conta própria, como de pessoas ambulantes, né. A gente tem, nesses novos postos de trabalho, 82% deles são ocupados por mulheres. Pois é, a gente fez um levantamento, a ideia da gente hoje aqui é trazer alguns dados, né, para que a gente possa refletir sobre eles. E uma pesquisa recente que a gente
observou do IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica, divulgada em dezembro do ano passado, sobre a inserção, o aumento, né, da inserção das mulheres no setor público e privado. Aí fica aí um dado para a gente pensar, que eu gosto muito da gente visualizando assim os números, às vezes fica mais fácil, né, da gente também pensar sobre essas questões. Então, segundo o IPEA, 43% foi o aumento, né, de mulheres inseridas no mercado de trabalho, porque, na verdade, elas compreendem a 43%, desculpe, do setor privado, e no serviço público, elas são já 60% do serviço público. Agora, a questão é que a pesquisa também revela que, apesar de muitas mulheres ocupando o mercado de trabalho, algumas funções, né, por exemplo, os cargos do alto escalão, cargos de chefia, cargos de liderança, como bem Alcides colocou aqui, no nosso tribunal, a gente só tem uma única desembargadora, né? Então, temos 60% de mulheres no serviço público e apenas uma única mulher na cúpula do judiciário pernambucano. Então, a gente também tem, né, questão de discriminação salarial e segregação ocupacional no âmbito do serviço público. E uma coisa interessante, Mari, também, é que a gente observa que as mulheres, elas são maioria no serviço público, na esfera municipal, com um percentual que chega a 59%, elas são entre 50% e 60% no âmbito estadual, e apenas no âmbito federal, os homens são a maioria, com 54%, excluindo os militares, né? E se a gente observar, a esfera federal, ela é a mais bem remunerada, né? E se você olhar para os municípios, né, quem é que a gente tem como servidores públicos municipais? Né? São professores, são assistentes sociais, são psicólogos, são funções, né, majoritariamente exercidas por mulheres, né, e que, infelizmente, recebem uma remuneração muito aquém da que é merecida. Né? E aí, quando a gente em todo esse ataque que o servidor público vem sofrendo no Brasil, né, como se fosse um marajá, né? Recentemente o ministro Paulo Guedes falou que a gente não pode ficar com a geladeira cheia em casa enquanto está todo mundo por aí, né, como se assim todo servidor público fosse um marajá. Acho que ele está confundindo um pouco com os deputados, com eles mesmos, né? E deve ser. E aí, assim, a gente observa que querer atacar o serviço público também é um ataque às mulheres, porque as mulheres são a maioria desse serviço público. Então, se você mexe com questões como a estabilidade, né, a gente já tem muitas dificuldades, as mulheres enfrentam dificuldades no mercado de trabalho, porque engravidam, né, porque são ainda as maiores responsáveis por cuidar dos filhos, porque são cuidadoras dos pais idosos, enfim, por N questões. Então, você imagina mais pessoas entrando na instabilidade, na informalidade, fora o próprio comprometimento à qualidade do serviço público, né? O que representa isso em termos de impacto social na vida dessas mulheres, que muitas vezes, como tem uma remuneração um pouco mais digna, né, sustentam outros familiares, sustentam pais, sustentam filhos adultos, né, sustentam outros parentes. Então, assim, defender o serviço público é essencial também, né, para a qualidade de vida dessas mulheres e das famílias. Perfeito, Carol, perfeito. E pensando nisso também, a gente, falando em pandemia, né, a gente levar em conta também um outro dado interessante: 70% dos profissionais que estão na linha de frente, né, são mulheres. 70%, né, porque basta a gente pensar, não só na área de saúde, né, as enfermeiras, as assistentes sociais, como você disse, as médicas, né, o pessoal que presta serviço de limpeza. Então, esses profissionais, né, em sua maioria, são mulheres. Historicamente, a gente também tem, né, mulheres ocupando a função que está também em linha de frente, que é caixa de supermercado, né? São mulheres que têm que sair de casa todos os dias, né, para estar ali movimentando, garantindo, né, a questão da alimentação. Então, a gente tem que ver que, para falar de nós, serviço público, né, uma grande quantidade dos servidores públicos, mulheres servidoras públicas, estão nessa linha de frente, né? E, além disso,
a gente pensar um pouco na nossa realidade aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Né? Muitas colegas, mulheres, estão em teletrabalho, né? Só que é um teletrabalho totalmente diferente do que se tem como teletrabalho, porque agora é um teletrabalho com confinamento, né? Com isolamento, com todo mundo dentro de casa, sem você contar com crianças dentro de casa, sem você poder contar com os profissionais que, porventura, poderiam lhe auxiliar, né, na manutenção da casa e permitir que, assim, você possa produzir, possa trabalhar mais. Então, como eu, de novo, né, gosto muito dos dados, eu acho também interessante a gente refletir e pensar na quantidade, né, de exigência no que diz respeito a uma certa produtividade dentro dessa realidade que a gente está vivendo. Né? Então, pensar o que é ser produtivo numa quarentena, numa questão de isolamento social, no meio de uma pandemia, de uma realidade nunca antes vivenciada, né, é um desafio para nós mulheres. E aí isso também resvala numa outra questão que merece, né, e exige da gente um olhar bem atento, que é a questão da violência doméstica contra a mulher. Né? Os dados da ONU, especialmente da ONU Mulher, demonstram que esse período do confinamento, como eu disse, mais de 90 países, né, em confinamento, a violência doméstica, ela pipocou. Né? Isso não é só aqui no Brasil, não é só aqui em Recife, porque a gente também, né, nas várias de violência doméstica, os colegas que trabalham com a matéria sabem da delicadeza que é essa situação, né, porque, por vezes, a casa que era para ser o lugar de abrigo, de segurança, é o lugar de violência. Né? E o dado mais chocante também é que, nessa pandemia, a violência doméstica contra mulheres e contra mulheres adolescentes também aumentou sobremaneira. E aí, por que eu estou dizendo que a gente precisa olhar com muito cuidado? Porque nessa pesquisa da ONU Mulheres, foi demonstrado que o impacto econômico, o custo global da violência doméstica contra a mulher, estava estimado para 1,5 trilhões de dólares. Isso antes da Covid. Tá? Então, a gente tem que pensar que a violência contra a mulher também é um problema econômico. Né? Então, isso também causa um impacto na economia. Em tempos de pandemia, a gente tem percebido ações, né, e redes, né, acontecendo para que haja, né, essa proteção à mulher. Então, abrigos, linhas de ajuda, né, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, as varas de violência continuam, né, deferindo as medidas protetivas de urgência, os oficiais de justiça estão indo cumprir com medidas de afastamento do lar. Então, o tribunal, a gente não parou. Apesar dos cortes, né, do governo federal em relação ao financiamento dessas casas, né, vale lembrar que houve um corte muito brusco, né, no financiamento dessas casas para o combate à violência. E a gente também tem dentro dessa casa onde acontece a violência, a gente também tem um espaço de sobrecarga. Né? Você falou aí da questão da produtividade, do home office, né? É muito difícil para uma mulher, principalmente com filhos, né, com família, ou pais idosos, ou em qualquer outra situação dela exerce essas situações de cuidado, né, que ela consiga produzir da mesma forma no espaço doméstico, porque a criança está em casa, né, ela precisa comer, né, não é uma escolha você comer ou não. Né, a gente, adulto, a gente come qualquer coisa, mas a criança precisa se alimentar, a comida precisa ser feita, a louça precisa ser lavada, a casa precisa ser arrumada, né, aquele idoso precisa tomar um banho, precisa ser cuidado, né, e quem é que faz isso? Né, a gente sabe que são as mulheres. Né, a gente tem um dado aqui, que eu colhi ontem, inclusive, na live da FENAJUDE, que foi excelente, inclusive, né, de que 85% dos cuidadores de idosos são mulheres. Né, e a gente está falando de cuidado, não da profissão de cuidador, a gente está falando do cuidado não remunerado, a gente está falando de trabalho reprodutivo, né, que é aquele trabalho que possibilita a continuidade da existência. O trabalho de cuidado é isso, é o produzir a comida, é o cuidar da criança, é o cuidar da casa, e tudo isso
tudo isso influencia, né? E tem ocupado um tempo muito grande da vida dessas mulheres, do tempo dessas mulheres, e dificultado a produção. Tanto que já saiu um artigo essa semana, né, dizendo que a produção acadêmica das mulheres diminuiu drasticamente desde o início da pandemia, né, porque uma coisa é você produzir no seu ambiente de trabalho e outra coisa é você produzir em casa com todas essas variáveis, né, tirando a sua atenção e exigindo, né, que você tenha dedicação. E aí você tocou também no aspecto do trabalho doméstico, né, que infelizmente na sociedade, na forma como a sociedade brasileira se constituiu, a mulher branca de um determinado segmento de classe, né, ela sai para trabalhar e deixa a mulher majoritariamente negra, né, no lugar dela, cuidando das crianças e cuidando da casa. Nesse momento, né, as pessoas com o mínimo de consciência não estão fazendo isso, né, a trabalhadora está em casa, espero eu que recebendo salário, mas muitas vezes a gente sabe que não, né, o que já vai trazer uma outra ponta de precariedade, e outras pessoas, elas continuam com a contribuição das trabalhadoras, né? Inclusive, lembrando que a primeira morte por Covid no Rio de Janeiro foi a de uma senhora de 63 anos, né, que era empregada doméstica e tinha hipertensão e diabetes. Ela teve contato com a patroa, que veio da Itália, pegou a doença e morreu, né? Então, assim, é mais um fator de risco para as trabalhadoras domésticas que ficam numa situação muito complicada, né, de ou ter que sair de casa e se arriscar a ficar doente, ou ficar em casa com fome, já que o auxílio emergencial do governo não está sendo pago como deveria. Né? Perfeito, exatamente. Um dos relatos do aumento dessa questão da violência contra a mulher que a gente percebeu, que as mulheres estão relatando justamente o abuso, né, com questões, o maior caso é de violências psicológicas, né, justamente por conta do problema da divisão de trabalho, das atividades domésticas. E aí você pontuou muito bem na sua fala toda essa historicidade, né, e da gente refletir sobre essa questão da mulher e o trabalho nos tempos de pandemia. A gente pensou aqui para vocês, colegas, né, o pessoal da categoria que está assistindo, vamos tentar, então, fechar esse momento de fala da gente de forma mais propositiva, né, de forma que a gente possa ver alguma luz, né, que essa pandemia sirva para que a gente possa realmente transformar, ou começar a transformar de verdade, né, as relações domésticas e o enfrentamento à violência contra a mulher de sobremaneira, né? Exatamente, porque não é assim, a gente está trazendo um cenário que é complexo, né? Mas assim, gente, tem solução, principalmente se vocês homens colaborarem mais. A gente vai dar umas ideias para vocês agora. Exatamente. A gente partiu da ONU Mulheres, né? Que listou ações que a gente poderia tomar para combater a violência doméstica, né, no âmbito da Covid, uma resposta a eliminar a desigualdade de gênero dentro de casa. E aí são 9 pontos, né, 9 ações para a gente tentar trabalhar juntos e superar também esse paradigma machista e patriarcal que tanto oprime não só as mulheres, né, mas aos homens também. É importante a gente dizer isso. Exato. Então, exatamente. Vamos lá? Vamos primeiro sim. ponto, a primeira ação que você pode tomar é compartilhe os cuidados em casa. Então, desde cozinhar, né, fazer as atividades, a gente dividir as tarefas domésticas, porque a gente percebe que um dos pontos de estresse e de grande violência psicológica que as mulheres estão passando em tempos de pandemia diz respeito justamente a essa divisão doméstica do trabalho, porque as mulheres estão direto, né, como a gente já apontou aqui, nessa situação de confinamento. E aí a lógica agora é um pouco diferente, né, do que se estava acostumado. Exatamente. É necessário que haja esse compartilhamento, né?
E o outro ponto, né, o segundo ponto é falar conhecer um pouco mais em relação à questão da Covid, né, tem até um vídeo aqui, um documentário falando sobre por que a questão de gênero é importante na resposta à Covid, e isso é algo muito interessante se a gente for pensar na questão dos países que estão sendo liderados por mulheres e que estão tendo uma resposta muito eficiente, né, à pandemia, com dados baixíssimos, quase nenhuma morte, né, uma resposta bastante eficaz, né, países geridos por mulheres, que vale lembrar que são só apenas 10 no mundo, né, dos 150 países, eu achei esse dado aqui em algum lugar, são apenas 10 mulheres, né, liderando. Mas nos que elas estão liderando, né? Nos que elas estão liderando, a gente está vendo que a pandemia, elas são um exemplo, né, de combate ou de controle à pandemia. A gente sabe que são países, né, alguns países pequenos, a realidade, obviamente, desses países econômica e culturalmente e socialmente falando é totalmente diferente da nossa, mas o que se está levando em consideração aqui é o fato, né, que é um fato, que nos países que mulheres estão combatendo e logrando êxito, né? A Alemanha é um exemplo de combate à Covid, né? E é liderada por uma mulher há bastante tempo, diga-se de passagem. E, assim, são estados que têm como característica serem fortes, né, terem uma assistência social muito bem organizada, enfim, são pontos para a gente refletir também, porque tudo isso impacta na qualidade de vida das mulheres. Exatamente. Aí um outro ponto que a ONU sugere é que a gente aproveite, né, para falar mais sobre igualdade de gênero na casa, né, na família, nesse âmbito doméstico, que a gente possa traçar isso também como ponto de fala dentro de casa, né? Inclusive no que diz respeito, novamente, à questão da divisão, né, do trabalho, né, desse olhar no que diz respeito à produtividade, né, da mulher em tempos de pandemia, porque a mulher sempre, historicamente, acumula, né, e vem ainda acumulando muitas funções. Então, fica também esse outro ponto para a gente refletir. Acho que a gente pode comentar mais um ou dois pontos, Carol? Eu gostaria de destacar um, que é o que fala sobre a questão da educação, né? Eduque-se, né? É o ponto, o item 7, né? Porque, assim, nós estamos falando de pessoas adultas, né? Então, assim, quando a gente já tem consciência de que uma coisa está errada, a gente não precisa esperar que o outro fale para poder a gente mudar, né? Quando a gente sabe que um determinado comportamento está errado, a gente é responsável por modificar esse comportamento. Então, vai bater bastante no primeiro item, que é de compartilhar mais os cuidados, né, com a casa, com as crianças, com a divisão, com a educação das crianças, né, que é outra coisa que foi colocada na conta das mulheres também, né, um homeschooling improvisado, virtual, que ninguém pediu para fazer. Exato. Né? E, assim, as pessoas podem pesquisar, podem procurar cursos, procurar saber se tem cursos excelentes, gratuitos, online, sobre violência doméstica, vocês podem pesquisar sobre as lutas das mulheres, tem excelentes documentários aí nas plataformas da vida, nas Netflix, né, sobre masculinidade tóxica, sobre feminismo, sobre várias questões que cabe a cada um buscar, né, e fazer as suas próprias modificações para que todo mundo possa viver melhor, né? Tá, estão pedindo para a gente concluir, aí só para concluir, eu acho que seria o último ponto, que é faça a sua parte, salve vidas, ficando em casa na medida do possível, e cuide da sua saúde mental, né? Eu sei que é difícil, é meio clichê falar isso, mas a gente tentar, de alguma forma, cuidar da nossa saúde mental, seja parar um momento e ficar só no canto que for possível, sei lá, né? Seja poder apreciar uma vista em algum lugar, nem que seja numa busca de Google, né? E você se deleitar com aquilo. Então, de alguma forma, a gente cuidar da nossa saúde mental. Eu acho que... Se estiver sofrendo violência doméstica, ligue 180, né? Isso. E 190 também, que é o geral da polícia.
E você que está presenciando ou escutando, né, alguma coisa, você denuncia. Perfeito, perfeito. Então é isso, gente. A gente queria agradecer mais uma vez, certo? A vocês, a toda a categoria, né? E com isso a gente conclui esse nosso bate-papo aqui. Vamos partir, que a gente ainda tem muitas atrações e muitas falas e momentos importantes nessa live. Obrigada. Tchau, Agradecer aí a Mariana Figueroa. Continue aí na tela um pouquinho, sabe? Certo. Eu quero destacar, gente, né, para vocês que estão nos acompanhando, o desafio, não só delas duas, mas das demais companheiras da gestão, do que é ser mulher e ser dirigente sindical. O desafio é redobrado, triplicado, né? Então, ou seja, Carol mesmo tem uma criança pequena que nos acompanha, né? E a nossa querida Amélia. Então, imagina o desafio de ser mãe, de ser esposa, de trabalhar, de ter que estudar e ainda assim representar uma categoria de servidores. Não é fácil, não é fácil, não é fácil mesmo. Então, essas meninas estão de parabéns, não só elas duas, que estão representando aqui todo o corpo, né, das nossas mulheres dirigentes, da nossa gestão, fortalecer e avançar. Né? Ficou evidente aí os desafios de gênero, principalmente num tribunal onde só tem uma desembargadora, juízas excelentes, competentes, e não estão lá entre os 52, né? 52 que manda a chuva do tribunal. Então, veja a relação entre poder e gênero, né? Então, Safiotti e grandes outras autoras aí para a gente recomendar para todo mundo ler. Então, tem mais alguma saudação final, meninas? Não, já terminamos. Então, vamos... Obrigada, queria só agradecer. Acredita só agradecer de novo e vamos seguir o nosso ato, né? A nossa live. Exatamente. Vamos agora Boa passar tarde para a todos entrevista. e excelente live.